mais uma vez aqui, muito feliz em comentar algumas questões desta prova 2016, segunda aplicação, Linguagens Enem, uma prova que eu não perco de dizer, foi uma prova muito boa, uma prova bastante acessível e textos muito bem escolhidos. Inclusive, este que está aqui, né, neste slide, muito lindo, Anoitecer, muito lindo em tese, porque é muito lindo, muito bem escrito, e é o Carlos Drummond de Andrade, um dos escritores, assim, queridíssimos da prova do Enem. Se a gente for olhar, foram muitas vezes que o Carlos Drummond apareceu, e a gente já sabe aqui que apareceu como poeta, mas já apareceu também como prosador, né, texto, crônica, para falar da linguagem, e Anoitecer. Eu voltei para dizer, não tão lindo assim, porque o tema não deve ser muito bonito, porque se a gente entende sobre conotação e linguagem literária, a noite nunca é algo positivo, né? A noite está sempre em discrepância com a aurora boreal, a manhã, né? A tarde, o dia, o brilho. Apesar de você, sempre tem uma conotação. Se a gente diz dia, é sempre uma ideia de tudo estar muito perfeito, luminoso, crescendo, à noite não. E no meio do caminho fica esse questionamento, anoitecer. Ó, não chega a ser noite total. Anoitecer é aquilo do crepúsculo, é o pôr do sol. Então, aquele momento meio que melancólico, né? A tristeza, ainda não é noite, mas também ainda não é dia. O dia está se despedindo para dar a condução da noite. De qualquer sorte, o anoitecer que a gente percebe aí não vai ser de tudo alegre. Isso a gente já sabe. Aqui ele parecia um poeta muito crepuscular, como Manuel Bandeira também ganhou esse título, por escrever coisas assim tão tristes também. Bom, outra coisa, se a gente souber de literatura, né, que eu sei que vocês sabem, o Drummond foi um poeta consagrado como melhor poeta do século XX, né, porque escreveu o poema perfeito, um poema longo, e ele é um poeta que é estudado por meio de 4 fases, e esse texto aí foi tirado do livro A Rosa do Povo, que é o texto da segunda fase dele, que não é a fase mais do Ghost, que é a fase da poesia social, que ele sai do isolamento e agora ele vai querer uma poesia de ação. Só que nesse momento está acontecendo um bocado de coisa no mundo, né, que é a década de 1940, aí a gente já sabe a guerra, a segunda, né, no mundo. Aqui a gente está vendo, né, a situação aí do Getúlio Vargas, a ditadura. Então está acontecendo um bocado de coisa, a Guerra Fria. Se a gente vai olhar que é contexto histórico, nossa, por isso que é um momento muito complicado. E a gente já entende mais ou menos, se souber o momento histórico, porque que ele disse anoitecer. O comando, como sempre a gente recomenda, ler o comando para depois voltar para a poesia propriamente dita. Ele diz o seguinte: com base no contexto, olha que bacana, pessoal, já diz para nós que esse poema vai contemplar tematicamente a Segunda Guerra Mundial. Então, poxa, já dá um meio caminho para a gente saber a resposta. O livro A Rosa do Povo revela desdobramento da visão poética. No fragmento, a expressividade lírica demonstra aí a gente vai lá olhar, olha, repara, defesa da esperança. Eu vou só mostrar para vocês a letra A. A possibilidade de ser defesa da esperança é tão minguada. Vamos agora ler o poema. Anoitecer, a Dolores, né? Inclusive, vamos supor que ele tivesse uma amiga Dolores, a gente não vai a fundo, isso é menos importante, mas Dolores já tem uma coisa muito que a gente lembra, né? As dores e tudo. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos. Aí ele continua: há somente buzinas, sirenes roucas, apitos, aflitos, pungentes, trágicos. Olha que palavras muito fortes. Uivando, escuro segredo, desta hora tenho medo. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. Depois, o corpo não pede sono, depois de tanto rodar, pede paz, morte, mergulho no poço mais ermo e quedo. Desta hora tenho medo. Hora de delicadeza, agasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo? É antes a hora dos corvos, bicando em mim meu passado, meu futuro, meu degredo. Desta hora sim tenho medo. Nossa, que forte, sabendo que é a Segunda Guerra,
a gente percebe que as escolhas lexicais foram muito perfeitas, né? Então, eu estou dizendo isso de propósito, porque o Enem adora essa palavra lexical, que na verdade é a escolha das palavras, né? O vocabulário. Muito poderosos, já que a temática tem a ver com a guerra. Não são sinos, não tem uma igreja ali dizendo, é hora 6 horas, vamos dormir, vamos rezar, é hora do Ângelus. Aí as buzinas devem ser buzinas de carros que passam, né? E ele diz que sirenes roucas, né? Pode ser alguma coisa, toque de recolher, sei lá, é a guerra que está acontecendo. Aflitos, pungentes, tristes e trágicos, né? Quantas pessoas não devem ter morrido, né? Uivando, uivar é um grito, é uma coisa muito triste, né? E diz que é disso que ele tem medo. É a hora que todo mundo já devia estar se preocupando para ir dormir e tal, tal. Aí ele diz que não tem paz, né? Fica rodando para lá, rodando para cá, pede paz, pede até morte. Mas ele fica ali a esmo, isolado e quedo, caladinho, né? E dessa hora ele tem medo. Aí ele faz uma pergunta, né? Que é uma quase que é uma pergunta retórica, mas na verdade ele dá a resposta, porque é a guerra. E a gente não precisa responder, porque é a guerra. Haverá disso no mundo? Nossa, claro, a guerra promete tudo isso, né? Só que às vezes a guerra não promete o que ele vai dizer depois. É antes, tá vendo? A hora dos corvos. A gente sabe que corvo é um bicho predador, inclusive na época do Getúlio Vargas, talvez seja por isso que ele tenha colocado, o opositor do Getúlio Vargas era chamado de corvo, né? Que deu problema muito sério para o Getúlio Vargas. Então, aí ele fala de corvo, é uma ave de rapina. Aí ele fala bicando em mim, meu passado que seja, né? Fui feliz. Meu futuro, será que eu vou ter um futuro com essa guerra que está se projetar e tão projetada? Aí ele diz que isso ele tem medo. Gente, que coisa fabulosa, se não fosse uma coisa de guerra triste, mas que texto belíssimo. Com base no contexto da Segunda Guerra Mundial, o livro A Rosa do Povo revela desdobramentos da visão poética. No fragmento, a expressividade lírica demonstra a defesa da esperança como forma de superação das atrocidades da guerra. Não, ele continua dizendo, diz na primeira estrofe que tem medo, na outra que tem medo e no fim que tem medo. Então, não há qualquer possibilidade de esperança. Aí, B de bola, desejo de resistência às formas de opressão e medo produzidos pela guerra. Ele não diz que vai resistir, né? Pelo contrário, tem hora que ele diz que está tão assim que ele até a morte seria nessa reclusão. Então a gente não consegue perceber. Olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas ao conflito armado. E a gente já logo percebe que esse é um item que a gente tem que olhar para ele com muita propriedade, porque a palavra pessimista não está aí por acaso, né? E não é só ele que está no mundo, é todo mundo que está no mundo, né? Submetidas ao conflito. E o que é que o poeta faz? Ele tem engajamento político-social, ele fala aquilo que nós gostaríamos, mas ele fala em detrimento do coletivo. A ideia de dado, exortação à solidariedade. Ele não fica lá, né, nos convocando à solidariedade para reconstruir espaços urbanos. Vamos reconstruir esse espaço, essa praça. Olha, os itens todos, um dos piores. Eu acho que esse, a letra A e a letra D, pelo amor de Deus, horrível, né? Não dá, porque a guerra ainda está projetada. E a letra E, será que essa expressividade lírica demonstra um espírito de contestação capaz de mudar, subverter a condição de vítima dos povos afetados? Nem perigo, a guerra ainda está acontecendo, ela não se dissolveu ainda. Olha como a letra C, que a gente já havia pensado pelas palavras, né? Medo, aí ele fala do corvo, né? Que está bicando o futuro dele, então ele está sem perspectiva, ele está desesperançado, está sem esperança, portanto, não há a menor dúvida de que, embora seja um texto literário, um texto bonito, uma poesia, mas de tudo que o Enem fez até hoje, usando poesia, essa foi uma das questões mais fáceis que a gente já pôde comentar mesmo. E a palavra que mandou ver nessa ideia foi o pessimismo e toda a poesia arquitetada pelo senhor grande Carlos Drummond de Andrade, muito querido do Enem, em todas as provas a gente pode ver. Eu espero que venha mais Drummond e que vocês tenham sempre muito sucesso.